venho aqui agora para dizer para vocês um pouquinho do Evangelho de Cristo, aquele Evangelho que deve ser puro, sem fermento, sem as contaminações do mundo, porque você para conversar com pessoas que se dizem cristãs, mas elas acreditam que elas devem fazer algo para ser salvo, para manter, pelo menos no mínimo para manter a salvação. Tem uns que falam, não, a salvação é por graça, a favor imerecido, mas se eu fizer aquilo ou isso, ou deixar de fazer aquilo ou isso, eu posso perder minha salvação. E, na verdade, então, se você pode perder a salvação, depende do que você faz ou não. Então, isso não é graça e é mérito. Você está dizendo que você consegue a salvação pelo que você faz ou pelo que você não faz. O nome disso é meritocracia. É você merecer a salvação ou não merecer, que é totalmente contra ao evangelho que nos foi dado, o evangelho de Cristo, que é somente por graça. Quando a gente crê que Jesus Cristo nos salva e o seu sangue nos rime e tira de todo o pecado de nós, nós cremos que nós temos condição de chegarmos na presença de Deus agora sem pecados, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Agora não há mais pecado em nós. Em João 3, o Senhor Jesus Cristo, deixa eu dar até uma olhadinha aqui. 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como assim? O Senhor Jesus, ele tinha que ser levantado e ele foi levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Assim como Moisés no deserto, que o povo de Israel estava andando, pecando muito, e Deus mandou uma praga de víboras, de cobras, serpentes que picavam eles, e eles morriam, ficavam doentes e morriam. E o Senhor, Moisés clamou a Deus, e o Senhor pegou e mandou ele fazer uma serpente de metal, ou serpente ardente, e colocar num poste, uma estaca, no alto. E todo que olhava para aquela cobra, aquela imagem daquela cobra de metal, e ficava curado da picada das víboras. E assim, do mesmo jeito, a gente quando olha para Cristo como nosso Salvador, a gente recebe essa cura. A gente fica livre dos nossos pecados, porque Ele ali está simbolizando o pecado por nós. Um homem, Deus, que não tem pecados e se fez pecado por nós. Isso é maravilhoso, porque o homem natural não tem como se salvar. Jesus já nasceu de uma semente incorruptível. Ele nasceu somente da mulher, não nasceu da semente do homem, como foi predito lá em Gênesis, que da semente da mulher viria um que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E esse foi Cristo, foi Jesus que nos purifica de todo o pecado pelo seu sangue. E agora nós entendemos que nós somos livres de pecados se crermos no seu sangue, porque o seu sangue nos tira do pecado. E eu vou dar uma continuidade aqui na leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, a partir desse momento, todo aquele que crê está justificado de qualquer pecado. Ah, do meu pecado até eu me converter. Não, todo, a tua linha temporal toda. Porque você, quando nasceu, até quando você morreu. Jesus, o sangue dele te cobre de todos os seus pecados. Ele anula todos os seus pecados pelo seu sangue. Do mesmo jeito que o povo de Israel estava, antes de sair do Egito, eles aspergem a porta pelo sangue de um cordeiro inocente, e o espírito da morte, quando via a marca de sangue no batente das portas, ele não entrava, porque ali já tinha morrido alguém já. Então ele não podia levar mais ninguém, porque já foi feito.
E Cristo fez a mesma coisa, porque aquele cordeiro da Páscoa, ali foi o início da Páscoa judaica, aquele cordeiro ali simbolizava o próprio Cristo, o próprio Senhor. Vou dar continuidade aqui. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a gente entende aqui que o fato da salvação é o crer ou o não crer. Quando você fala que você tem que fazer alguma coisa para obter a sua salvação, automaticamente o que você está dizendo é que você não crê que só Jesus é suficiente, que você não crê que Jesus é que dá a salvação. Você, não, mas Jesus dá a salvação, mas eu tenho que fazer uma coisa. É o mesmo que você está dizendo que Jesus não completou a sua obra. E de certo que, para quem entende ou já ouviu a palavra de Deus, sabe que antes de Jesus entregar o seu corpo, ele gritou, está consumado. Como assim está consumado? Não resta mais nada. Não resta nada para mim fazer, nem para você. Agora cabe a você, sim, o crer. Você deve crer que Jesus Cristo já resolveu o seu problema aqui na Terra. Mas se eu andar de tal maneira, eu posso vir a perder minha salvação. Se você andar de tal forma, você perder a salvação, é porque você nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Quando você crê em Jesus Cristo como o seu Salvador, automaticamente isso lhe é imputado como justiça. Entenda, você não perde a sua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não acredita? Espera aí, eu vou te mostrar. Eu vou ir aqui em... Deixa eu procurar aqui. Só um minuto. João 10. João 10, a partir do 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Ou seja, se você não crê, infelizmente, é porque você não é da ovelha de Deus. Ou seja, começa a crer, vira a ovelha do Pai. Se você começar a crer, você vai ser ovelha, do rebanho do Senhor. Assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então aqui nós vemos que Jesus, ele deixa bem claro que é impossível alguém arrebatar uma ovelha da mão dele. Ou seja, você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, você tem a vida eterna. Você crê que você é uma ovelha de Cristo, Jesus, ele a garante que ninguém pode arrebatar você da mão dele ou da mão do Pai, que é maior que todos. Ou seja, a fé é o que nos move para poder crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. E quando nós temos a fé, eu tenho fé, não é fé como o mundo fala, eu tenho fé nisso, fé naquilo, eu tenho fé que eu vou conseguir, que eu vou... Não, não é essa fé. Em quem a fé está? A sua fé deve estar depositada na pessoa que morreu por você, em Jesus Cristo. Saber que aquele sangue, ele purifica você. Você chega na presença de Deus e só vai estar a sua silhueta e você vai estar vermelho, porque o sangue do Senhor vai estar derramado sobre você. Cristo não, você na presença de Deus, você não é visto. Ou seja, os seus pecados não são vistos, eles estão cobertos pelo sangue de Cristo. Deus vai ver só a silhueta, por exemplo, no meu caso, Deus vai ver a silhueta do Daniel aqui, e todo coberto de sangue, e aquele sangue do filho dele. Então, não tem mais como eu ser condenado por nada, porque o sangue de Cristo Jesus já pagou pelos meus pecados. Eu espero que você venha crer e que o sangue de Jesus
te purifique do mesmo modo que me purificou, que apagou meus pecados, que anulou todos eles na presença de Deus. E a certeza da salvação está em crer em Jesus Cristo como o seu Salvador somente. Como diz em Efésios, pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. É quando você não merece nada. Você não merece aquela dádiva, aquele favor que Deus te deu. Deu o Filho dele por você. Deu o Filho dele para todo aquele que nele crê. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu tenho que ter fé, sim, você tem que ter fé. Tem que ter fé no Jesus Cristo, tem que depositar toda a sua fé nele. Só que fique sabendo de uma coisa, até a fé que você tem que ter não vem de você, é dom de Deus. Deus, ele vai te dar essa fé se você chega e se põe nos pés dele e se declarar pecador, que você se declarar que você não tem como fazer nada para se salvar, que você é pecador. Fala, Senhor, eu sou pecador, o que eu posso fazer? Nada, Senhor, para me salvar. Pede essa ajuda ao Senhor, pede Ele para te salvar, porque Ele pode depositar esse dom da fé dentro do seu coração, ainda hoje. Pede Ele o mais rápido possível, porque em breve o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E a sua igreja não espera sinais de anticristo, não espera sinais de mundo, final do mundo, nada disso. Ela aguarda, o Senhor falou, eis que cedo venho. Então nós devemos aguardar a volta do Senhor, porque aqueles que não forem recolhidos, subirem no arrebatamentos com o Senhor, esses daí, eles vão crer no anticristo, eles vão crer nas coisas que estão por vir. E as coisas que estão por vir são medonhas, eles vão crer porque receberão a operação do erro, como já prediz a palavra de Deus. Então, creia hoje ainda em Jesus Cristo e tenha a certeza da salvação da sua alma. E tenha a certeza viva que nada nem ninguém pode tirar a salvação de Deus de dentro do seu coração. Amém. E espero que os irmãos escutem, que as pessoas depositem somente essa fé em Cristo.